Copa do Brasil. Foi uma transmissão inesquecível, né? Marcante para a minha história profissional. Copa do Brasil de 2008. O Sport campeão da Copa do Brasil, o único time do Nordeste até hoje, até esse momento aqui que a gente está falando, o único nordestino a conquistar essa honraria, né, de levantar a Copa do Brasil. Bom, foi um dia de muito trabalho para mim, profissionalmente assim. Foi um dia que eu trabalhei das 6 da manhã, sem contar que eu saí de casa um pouquinho antes, né, 5h30, para poder chegar no horário para fazer as entradas ao vivo no programa, no Bom Dia Pernambuco. Na época eu trabalhando na Globo, era apresentador do bloco de esportes do Bom Dia Pernambuco, apresentava também o Globo Esporte, eventualmente, e tinha Lance Final, que era o programa dos domingos à noite, e narrava os jogos. Só que nesse dia, a transmissão da final da Copa do Brasil, a gente está falando do jogo da volta, o jogo da ida, o Sport tinha perdido para o Corinthians lá no Morumbi por 3-1, aí o Corinthians chegou podendo perder até por um gol de diferença. O Sport, pelo gol marcado lá no Morumbi, se fizesse 2-0, seria campeão, precisava de 2 gols, de uma vitória por 2-0, e foi o que aconteceu. Mas o dia de trabalho, o meu dia de trabalho, era para ser de um jeito, foi de outro. Ou seja, era para ser de um jeito, tranquilo, normal, tal. Foi muito melhor, né? Porque fugiu da normalidade, fugiu do que estava programado. Eu não estava escalado para narrar o jogo. Era um jogo que seria transmitido para todo o Brasil pela Globo por Kleber Machado e para todo o Brasil pelo Sport TV por Milton Leite. Eram os narradores que estavam escalados. E aí eu vou para a Ilha do Retiro, cumprir a minha programação, a minha agenda. Eu faria o Bom Dia Pernambuco, eu entraria ao vivo no programa de Ana Maria Braga, que ocupava a maior parte do tempo da manhã na programação da Globo. Mas antes dela, Bom Dia Brasil. Vamos lá, voltando. Bom Dia Pernambuco, Bom Dia Brasil, Mais Você, de Ana Maria Braga. Entrava no NETV, que era o programa do meio-dia, o jornalístico da Globo local. Depois o Globo Esporte local, o Globo Esporte nacional. Ufa, respira, vai para casa, descansa e volta para a noite. Apenas para acompanhar o jogo e depois do jogo, em caso de título do esporte, fazer algumas entradas no intervalo da programação da Globo. Então até aí tudo bem. Eu estava lá cumprindo a minha escala. Quando termina o Globo Esporte, por volta de 1h20, 1h30, eu recebo uma ligação de uma pessoa do Sport TV, que eu não lembro exatamente quem me ligou naquele dia, mas me pedindo para ficar atento, porque havia uma possibilidade de eu narrar a final da Copa do Brasil no Sport TV. Eu estranhei, eu digo, não tem um narrador aqui, não veio um narrador para participar da transmissão? É verdade, era o Milton Leite, quem estava aqui no Recife. Só que ele teve um problema de voz, ele ficou sem voz, algum problema de saúde que o impediria de narrar. Mas aí me disseram o seguinte, não, você vai para casa agora, você trabalhou a manhã inteira e tal, volta no final da tarde, se Milton não estiver bem, não tiver condições, você narra o jogo. Está. Só que narrar o jogo não é você vai narrar o jogo daqui a 2, 3 horas. Você tem uma preparação que você faz para narrar um jogo, para narrar um evento. E eu não tinha feito essa preparação específica. Eu tinha feito vários jogos do esporte na Copa do Brasil. Evidentemente que isso me trazia uma bagagem. Quer dizer, eu tinha muitas informações do esporte, da campanha do esporte ao longo da Copa do Brasil, porque eu acompanhei. Só que para o último jogo, aquele jogo específico, eu não tinha feito uma preparação específica para o jogo. Mas tudo bem, como eu tinha acumulado muitas informações, também tinha acompanhado o Corinthians de alguma forma, não com a mesma profundidade do esporte, mas eu faria, não teria problema nenhum. E aí foi o que aconteceu, eu fui para casa e voltei para o estádio. Quando eu chego, disse, olha, você vai narrar o jogo, o Milton não vai conseguir sair do hotel. Tudo bem, vamos embora, prepara, concentra para o jogo. E aí teve o programa, o pré-jogo, toda a história lá. Eu participei um pouquinho do pré-jogo ali, e as pessoas, Rembrandt Júnior daqui a pouquinho vai narrar o jogo para o Sport TV, para todo o Brasil. Miller foi o comentarista, né? Miller que disputou a Copa do Mundo com a seleção brasileira, campeoníssimo pelo São Paulo, Palmeiras, e ele foi o nosso comentarista. E tudo bem, teve o jogo, rolou a transmissão, graças a Deus, da minha parte,
tudo certo, sem nenhum problema, e o Sport conquista o título. E aí, aquela Ilha do Retiro efervescente, né, com essa conquista inédita do Sport, eu encerro a transmissão e ainda tive que fazer aquelas entradas que estavam previstas na programação da Globo local. Lúcio Surubim era o nosso comentarista na época, aqui na Globo em Pernambuco, e ele também foi para o estádio e seria o meu comentarista nessas intervenções, nessas entradas que a gente faria no intervalo da programação. E aconteceu, rolou tudo bem. Jornal da Globo, começou o Jornal da Globo, intervalo, entra. Eu entrei também no Jornal da Globo, naquela época, eu lembro agora, com Ana Paula Padrão apresentando. Depois disso, fizemos as participações nos intervalos. Eu sei que terminou ali por volta de 1h30 da manhã, 1, 2 da manhã, a gente encerrou o trabalho na Ilha do Retiro. Eu tinha chegado à ilha pouco antes das 6 da manhã, praticamente 20 horas falando só de futebol, só de Copa do Brasil, só de decisão, Sport e Corinthians. O único intervalo que eu tive foi só o tempo de ir em casa, ali no comecinho da tarde, almoçar, tomar um banho, trocar de roupa e voltar para o estádio. Foi o único descanso que eu tive. Então você vê, eu cheguei para uma transmissão cansado já, né? Você vem de um dia inteiro de intervenções, de entradas na programação da Globo e tal, e ainda você narra o jogo. Certamente, se eu tivesse escalado para a narração do jogo, eu não teria sido escalado para fazer essas entradas do Bom Dia Pernambuco e de todos os programas da TV. Como foi uma coisa que aconteceu em cima da hora, eu fiz tudo isso e mais o jogo. Mas, repito, foi tudo bem, graças a Deus, deu tudo certo. A transmissão, a minha parte, foi feita, graças a Deus, bem. Terminamos o trabalho pertinho das 2 da manhã, vamos sair do estádio. Quer dizer, o estacionamento ainda tinha muito carro, ainda tinha muita gente para sair do estádio, porque havia muita gente ainda no estádio comemorando o título, né? Naturalmente, era um título muito importante. Saímos da Ilha do Retiro e aí não fizemos um caminho convencional, saindo pela Ilha do Retiro, contornando o túnel Chico Sainz, passando pelo bairro do Derby e não voltamos para a TV. O carro, o motorista nos deixaria em casa. E eu morava no bairro das Graças, zona norte do Recife, não muito distante ali, distante acho que 3 quilômetros aproximadamente do estádio da Ilha do Retiro. Quando a gente sai, a gente faz um percurso diferente, porque havia muito trânsito ainda, e a gente sai para o lado do bairro de Joana Bezerra, escuro, e um bairro onde naquele período era um bairro violento, um bairro onde aconteciam muitos problemas com violência e tal, e a gente sai por esse lado para tentar fugir do trânsito. De repente 2, 3 pessoas saltam na frente do carro. A gente não estava em muita velocidade, mas tomamos um grande susto. Pareciam pessoas que queriam assaltar o carro naquela passagem. Só que o motorista, muito habilmente, conseguiu acelerar, escapou, teve uma rota de fuga que surgiu ali de repente. Eu estava na frente, junto com o piloto, no lado do carona, o Lúcio Surubim... Não, eu estava atrás, Lúcio Surubim é quem estava na frente, no lado do carona, e eu no banco de trás do carro. Eu sei que a gente se joga para baixo do banco, né? Eu para baixo do banco, Lúcio para baixo ali daquele tabelier, e o motorista baixou também, acelerou e passou. Cara, a adrenalina, a gente já está com a adrenalina do trabalho, né? Lá em cima, durante quase 20 horas trabalhando direto. E aí você toma esse susto, chega em casa, aí você demora para dormir, você só vai dormir de manhã e tal. Mas depois que tudo isso passou, você respira, e respira aliviado, porque não aconteceu nada de grave, e você acaba de realizar um grande trabalho, um trabalho que vai ficar para a história da tua vida profissional, como ficou marcado para mim. Todas as vezes que as pessoas lembram do título da Copa do Brasil, as pessoas lembram também da minha narração. Mesmo que não tenham acompanhado pelo Sport TV, se acompanharam pela Globo, mas aí a minha narração também passou em outros momentos, melhores momentos também, que foram apresentados na minha voz. E durante o período da pandemia, a Globo reprisou alguns jogos importantes dos times de Pernambuco, e uma das transmissões foi a da Copa do Brasil de 2008, e foi com a minha narração. A gente, na verdade, fez uma narração nova, em cima do jogo que foi transmitido.
Então foi muito legal. Então essa é uma outra história marcante para essa minha carreira aí de quase 36 anos, o título da Copa do Brasil. Eu narrei já a Copa do Mundo, narrei Olimpíadas, mas como é uma coisa muito ligada, né, ao torcedor da minha terra, da minha cidade, considero também o Recife a minha cidade, né, mas ao meu estado, então as pessoas associam muito esse título importante com a minha voz, com a minha narração. Então, para mim é muito bom, como foi também o título da Copa do Nordeste do Santa Cruz em 2016, como foi o título no ano do centenário do Náutico, que era muito importante naquela época para o Náutico, porque além de tudo, além de ser o ano do centenário, era para impedir, evitar que o esporte se tornasse hexacampeão, né? O Náutico sustenta esse hexa hoje como um grande título, né? Um grande feito, e ser 6 vezes campeão do estado de Pernambuco, é o único que conseguiu até hoje. Então, graças a Deus, eu consigo ter grandes momentos marcantes na vida dos torcedores, na vida dos clubes da minha terra, Pernambuco.